Quando eu tinha 22 anos, eu comecei a alugar a parte de baixo da casa dos meus pais, só para economizar dinheiro, mas também para ter um pouco mais de privacidade. Mesmo com meus pais viajando com certa frequência, parecia que eu não tinha privacidade nenhuma. Eu nem conseguia receber amigos em paz. A parte de baixo da casa era separada por uma porta com chave no lance de escada. Essa parte de baixo era como um espaço integrado. Tinha uma mini cozinha que fazia parte da sala, depois tinha meu quarto, o banheiro e uma lavanderia pelo corredor. A entrada era pela lateral da sala. Bom, essa história aconteceu num fim de semana que os meus pais estavam fora, então eu podia fazer barulho à vontade. Eu chamei alguns amigos, Luiz Antônio e João, só para conversar e tomar umas cervejas. Como os meus pais não estavam em casa, nós colocamos música bem alta enquanto curtíamos um jogo na TV. Eu não cheguei a ficar completamente bêbado, mas no final dessa partida eu já estava um pouco. Eu deixava a porta entre a minha parte da casa e o andar de cima destrancada enquanto meus pais viajavam, pois eu não precisava me preocupar com eles descendo de surpresa. Eu guardava as bebidas na geladeira de cima porque ela era maior e funcionava melhor. Como meus amigos tinham ido de carro e haviam bebido, ambos decidiram dormir na minha casa aquela noite. O sofá lá embaixo era bem grande, dava para 3 pessoas dormirem ali se elas se ajeitassem do jeito certo. E depois de uma noite longa de bebida, me despedi e fui para o meu quarto. Eu acordei na minha cama ainda, algumas horas depois. Em questão de segundos, eu percebi o que podia ter me acordado. Eu estava ouvindo passos vindo do andar de cima. Eu achei natural supor que fosse o Luiz Antônio ou o João indo até a geladeira pegar água ou alguma coisa assim, então não me incomodei. Eu fechei os olhos novamente, mas em poucos minutos eu ouvi outra coisa. Era o som da maçaneta do meu quarto. Alguém tentou girar ela, mas a porta estava trancada. Eu sempre tranquei a porta do meu quarto, era como se fosse um hábito. Eu fiquei me perguntando por que algum deles tentaria entrar, mas eu estava cansado, e pensei que se eu fingisse dormir, eles também voltariam a dormir. Na manhã seguinte, o Luiz Antônio já tinha ido embora, mas o João ainda dormia no sofá. Quando ele acordou, perguntei se foi ele que tinha tentado entrar no meu quarto na noite anterior. Ele disse que não se lembrava, pois tinha bebido muito. Nós fomos até uma padaria ali perto para pegar um café da manhã e voltamos para comer no meu quintal. Logo depois disso, ele foi embora e eu segui o dia normalmente. Nem perguntei ao Luiz Antônio se era ele que tinha tentado entrar no meu quarto, porque honestamente, isso não importava tanto. Eu passei a maior parte daquele sábado fora de casa com outros amigos, e só fui voltar à noite, quando estava mais sóbrio. O dia tinha sido uma maratona, então eu peguei alguma coisa para comer e levei para a cama. Quando eu digo que fui para a cama, eu quero dizer que eu me deitei e assisti cerca de 1 hora de TV, e logo depois que eu desliguei ela, eu comecei a ouvir algumas coisas também. Alguns rangidos e batidas vindo do andar de cima, parecendo passos, vindo direto da cozinha do andar superior. Eu tive que me concentrar para ouvir, mas o som parou. Eu fiquei sentado, esperando ouvir alguma coisa novamente, com o meu coração batendo cada vez mais rápido. Depois de me acalmar um pouco, eu acabei deitando e relaxando, pensando que devia ser apenas a casa fazendo algum barulho ou outro, e que minha paranoia estava ampliando os ruídos. Mal sabia eu que eu estava enganado. Eu deveria ter confiado nessa sensação inicial. Mais uma vez, a maçaneta da porta do meu quarto começou a se mexer. Eu levantei tão rápido que parecia que eu ia ser atropelado. A maçaneta mexeu por alguns segundos, como na noite anterior, mas naquela noite houve também uma batidinha na porta, seguida de novo pela maçaneta. Eu não falei nada, não conseguia falar nada. Peguei o telefone que estava na cama e comecei a mandar mensagens para todos que eu conhecia, para minha família, para o Luiz Antônio, para o João. Eu sabia que a chance de ser algum deles era praticamente zero, mas no fundo, eu esperava que algum deles respondesse: "Sou eu". Meus pais não voltariam até segunda-feira e eu definitivamente não ia gritar perguntando quem estava ali. Eu saí da cama devagar e me escondi atrás da cômoda, pegando um objeto pesado para o pior caso de alguém arrombar a porta e pular em cima da cama. Eu não me mexi por uns 10 minutos e não houveram mais batidas. Nesse ponto eu acabei ligando para a polícia e sussurrei o mais baixo que pude, mas ainda alto o suficiente para ser ouvido. Eu fiquei na linha com o atendente até a polícia chegar. Como não me sentia seguro saindo do quarto, pedi para avisarem os policiais que me encontrassem na janela dele. Quando um policial apareceu do lado de fora da janela e bateu lá, eu fui abrir. Graças a Deus, eu estava no térreo. Eu entreguei ao policial a chave da porta lateral e momentos depois eu ouvi a porta sendo aberta. Foi só nesse momento que eu saí do meu quarto. Nós acendemos todas as luzes. A minha parte da casa era pequena, sem muitos esconderijos, então a busca lá embaixo foi rápida. Em seguida, fomos para o andar de cima. Eu fui indicando aos policiais o que havia em cada cômodo antes que eles entrassem.
E quando eles entraram no quarto dos meus pais, bom, uns 30 segundos depois parecia que tinha um furacão lá dentro. Eu estava no corredor quando eu ouvi. Eu dei uma espiada e vi 2 policiais gritando com alguém que estava debaixo da cama dos meus pais. Eu senti um nó no estômago. Disseram para eu esperar lá embaixo. Minutos depois, trouxeram um homem alto, sujo e assustador, de moletom e shorts. Perguntaram se eu conhecia ele e eu respondi que não. O olhar de ódio daquele homem me assombrou. Parecia sem teto, transtornado. Ou os dois. Quando tiraram da minha casa, já me senti milhões de vezes melhor. A polícia disse que, se eu ou os meus pais quiséssemos dar prosseguimento, deveríamos contatar a delegacia. Depois que foram embora, a primeira coisa que fiz foi mandar mensagens para todos os grupos de família e amigos. Como era tarde, poucas pessoas responderam. Na manhã seguinte, eu liguei para os meus pais e contei tudo o que havia acontecido. Eles ficaram pasmos, obviamente. Como o homem era sem teto e aparentemente nada havia roubado, meus pais não quiseram processar ou seguir adiante legalmente. Eu fico pensando que talvez eu tenha deixado a porta da frente destrancada na noite que o João e o Luiz Antônio foram aqui. Ou ele talvez tenha simplesmente entrado quando nós estávamos com a música alta. Ou, um pensamento mais assustador ainda, talvez ele já estivesse lá na casa há muito mais tempo do que imaginávamos, mas nós nunca percebemos. Eu sempre adorei o silêncio. Há cerca de 5 anos, eu me mudei para uma cabana pequena no interior do Paraná, longe da cidade. O lugar grande, isolado, e a mata se estende bem além da minha propriedade. O vizinho mais próximo fica a mais ou menos 1 quilômetro de distância, e os únicos sons que se ouvem são o vento nas árvores e, de vez em quando, um pássaro cantando lá longe. É um lugar bem tranquilo, e é assim que eu gosto. Pescar sempre foi meu refúgio, e eu passo a maior parte do tempo no lago que fica logo atrás da casa. É o lugar perfeito para escapar de tudo. Eu não me importo de ficar sozinho. Aliás, eu gosto. A cabana tem um deck enorme com vista para a mata, e muitas vezes eu fico ali, com uma cerveja gelada na mão, vendo o sol desaparecer entre as árvores e ouvindo os sons noturnos da floresta. Sempre foi assim, pacífico, até recentemente. Começou cerca de umas 2 semanas atrás. Eu estava no deck, igual sempre, olhando para a escuridão, quando ouvi alguma coisa. Um estalo de galho, ao longe. Eu não dei muita bola, provavelmente era só um animal, porque a mata é cheia de vida e, com o tempo, eu aprendi a conviver com esses ruídos. Mas, com o passar dos dias, os sons foram ficando mais frequentes. No início eram só estalos e o som das folhas, coisas que eu atribuía aos animais. Mas então, numa noite, eu ouvi alguma coisa diferente. Um arranhar. Veio logo do lado da casa, perto de uma janela do outro quarto. Era o som baixo, quase como se tentasse ser furtivo. Eu levantei da cama com o coração batendo um pouco mais rápido e eu esperei um pouco, mas nada aconteceu. Eu falei comigo mesmo que deveria ser só mais um animal, mas eu não me senti bem. Eu decidi entrar e trancar a casa. Na noite seguinte, o som voltou. O mesmo arranhar, mas dessa vez parecia mais perto, indo bem junto da janela do outro quarto. Eu fiquei imóvel, escutando com atenção. Eu sabia que alguma coisa não estava certa. Eu me aproximei da janela, abri um pouco a cortina para ver o que tinha lá fora. O luar estava iluminando as árvores, desenhando as sombras longas pelo quintal. O vento estava parado, mas tudo parecia normal. Não tinha nenhum animal, nenhuma pessoa. Eu fiquei falando para mim mesmo que era só minha imaginação, talvez um galho batendo no vidro, ou talvez só o vento. Eu me convenci de que não era nada e eu fui para a cama. Na noite seguinte, esse arranhar voltou. E não era só arranhar. Sonhava como batidinhas leves, como se alguém estivesse batendo na janela para chamar minha atenção. Meu coração disparou. Eu pulei da cama, peguei uma lanterna e caminhei pelo corredor da casa. Quando eu iluminei o exterior com a lanterna, não tinha nada, nem uma pessoa, nem um animal. Era só a mata vazia. E ainda assim, eu não conseguia afastar aquela sensação de que eu não estava sozinho. O ar ali em volta parecia pesado. Voltei para a cama, mas eu não consegui dormir. Cada rangido parecia o sinal de alguém se movendo pela casa. Eu acabei pegando no sono de cansaço só. As noites continuaram, e os sons também continuaram lá. Sempre o mesmo. Um toque, um arranhar, às vezes até um sussurro fraco parecia sair das paredes. Eu tentei ignorar, mas foi ficando mais difícil. Numa noite, eu decidi encarar o problema.
Eu peguei um taco de madeira no depósito, só por preocupação. O ar dentro da casa estava bem pesado. Eu vasculhei tudo com a lanterna, embaixo das camas, das cômodas, em todos os cantos. Não achei nada. Eu me senti um idiota, porque tudo parecia normal. Quando eu fui sair de um dos quartos, eu notei uma coisa. A porta do armário estava entreaberta. Eu não lembrava de ter deixado ela assim. O meu estômago gelou. Me aproximei devagar e puxei a porta, mas não tinha ninguém. Só tinha uma coisa bem no canto. Tinha um pedaço de tecido que estava preso na quina da parede. Era escuro e rasgado. Parecia ser parte de uma peça de roupa. Eu fiquei sem ar, com minha mente disparando. Será que alguém estava ali? Será que entraram no meu quarto? Eu saí correndo, meu coração batendo forte. Tranquei a porta e corri para fora, procurando ar. A escuridão da mata parecia que estava me abraçando. Eu tentei afastar o medo. Talvez fosse apenas nervosismo ou a solidão estava tomando conta. Eu passei a noite no sofá, com um taco de madeira do meu lado. Eu não ouvia nada, nenhum arranhar, nenhuma batida. O silêncio era denso demais. Na noite seguinte, eu resolvi ser firme. Eu ficaria na minha cama e não deixaria que aquilo me expulsasse de casa. Mas já quando eu estava quase dormindo, eu ouvi novamente. Tec, tec, tec. Vindo da janela. Eu levantei num pulo, peguei a lanterna e corri para o outro quarto. Ao puxar a cortina, eu não vi só a mata. Eu vi também uma sombra. Era alguém parado do lado de fora da janela. Mal dava para ver ele na penumbra. Eu fiquei completamente paralisado, meu sangue gelando. Quem era ele? O que ele estava fazendo ali? Eu não conseguia acreditar, mas não tinha como negar. Tinha alguém observando minha casa. Eu liguei para a polícia com as mãos tremendo. Eu mal consegui falar de tanto pânico. Eu dei meu endereço e disseram que mandariam reforço imediatamente. Logo quando eu desliguei, eu ouvi alguma coisa no corredor. Um rangido lento. Alguém estava se movendo dentro da minha casa. Sem nem pensar duas vezes, eu corri para a porta dos fundos, abri ela e mergulhei na mata, correndo sem olhar para trás, com os meus pulmões ardendo. Quando eu alcancei a borda da propriedade, eu vi as luzes dos carros da polícia piscando bem longe. Eu parei tremendo, me escondi atrás de uma árvore e só fiquei observando. Os oficiais chegaram com armas em punho e vasculharam a casa, mas eu não fiquei lá para ver o que encontraram, eu não consegui. Eu sabia que eu não estava mais seguro lá. E eu não voltei mais. Eu avisei a polícia que eu estava bem e para que não tivesse uma procura por mim. A cabana ainda está lá, isolada na mata, mas ela não parece mais um lar. Toda vez que eu fecho os olhos eu escuto aquelas batidinhas. Eu não sei quem esteve na minha casa e o que queria. Só sei de uma coisa com toda certeza. Eles estavam lá esperando por mim. E eu sei que eles continuam lá.